Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente está aqui com a Fernanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente queria já falar bastante tempo sobre nutrição. E aí hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais a Fernanda e ela falar sobre nutrição com a gente. Só que a história dela não começou na nutrição, não é isso? Não, bem diferente, assim, mas a nutrição e o esporte sempre teve ali do meu ladinho, me acompanhando e acabou sendo a minha válvula de escape, talvez agora, hoje, né. Mas você começou na físio, né? Isso, eu formei em fisioterapia em 2005, trabalhei mais de 10 anos na área, super apaixonada no que eu fazia e casei, engravidei de gêmeas. E trabalhei até o finalzinho ali, até a 36ª semana ainda trabalhei com fisioterapia. Mas como a minha família é de outra cidade, menor, e eu não tive um aporte, uma ajuda aqui, eu decidi largar tudo para cuidar da Helena Sofia, que dava muito trabalho, né, e eu pensei que eu nunca mais fosse voltar a trabalhar. E no decorrer disso, a gestação eu engordei 24 quilos, assim, não porque eu comi demais, eu saí da dieta, alguma coisa assim, mas do próprio desenvolvimento mesmo de uma gestação gemelar, né, e eu pequenininha desse jeito, vocês imaginam. Então, e depois desse processo eu sou muito vaidosa, né, eu sempre gostei de me cuidar, me preocupei em me acertar ali com a alimentação e foi quando começou aquele boom, né, de, vamos comer mais saudável, vamos introduzir mais fibra, né, e começou a surgir as receitinhas, naquela época era pura ração, era horrível. Então, quem tivesse uma receita melhor na internet para ajudar nesse processo acabava se destacando e foi aí que começou tudo. Olha só que bacana. Eu vou parar aqui para vocês terem uma ideia do briefing do que vem por aí. Espera aí. Porque antes da gente continuar, a gente tem parceiros maravilhosos que nos ajudam aqui, nos acompanham. E hoje a gente tem vários presentes para os nossos convidados. Oba! A gente tem a Sushi to You, com um vale presente de R$ 150 em compra no app. A gente já estava Delícia. conversando nos bastidores aqui, as meninas gostam aí do Amam japonês, japonês. né? E não bastasse isso, a Sushi ainda trouxe um combo para o nosso convidado, Ai, que delícia. que eu tenho certeza que, como mãe e sabendo como mãe ela vai guardar para dividir com as crias, Com né? certeza. Que é o que a gente faz mesmo, né? A gente só é prioridade nossa enquanto a gente não tem filho. Depois já muda Exatamente. totalmente o jogo. Além disso, vocês vão dividir uma pizza lá no Mister Tugas, que é um parceiraço E é uma nosso também, delícia. e é uma delícia. A gente brinca aqui, E né? tem opção sem glúten lá Tem também, opção sem tá? glúten, tem a pizza da Fibratec lá também, a Delícia. gente tem também. E a gente tem também o Lourdes como parceiro, né, dessas 5 cozinhas maravilhosas. A gente tem uma experiência lá dentro do Lourdes. E ainda tem aquela que a gente senta em casa às vezes e bate o olho num sofá, bate o olho numa almofada e fala assim: "Nossa, mas tá rasgado, tá desgastado, como é que eu vou fazer? Quem pode me ajudar?" A gente tem aqui também o Antônio e a Adriele, que é da Classic Estofados, e eles ajudam a gente a manter aqui na fibra, e aí agora pode ser um lembrete para te ajudar Limpeza e também em casa. restauração, é? Eles fazem restauração mesmo. Então, Ótimo. quer trocar o vamos colocar o pano do sofá, quer trocar a camurça, aí eles vão, pegam, levam e fazem do jeito que você quiser. É Ótimo. bem bacana. Amei. E pra gente ficar igualzinho, todo mundo que vem aqui ganha a caneca do Oh, Papo de Fibra, né, um oferecimento nosso aí da na amei. Avon Safra Invest, que está aí como parceira nossa, e essa nossa caneca nova. A gente tinha uma outra caneca antes, Linda. a gente está relançando ela aí, há uns 2 episódios para cá que a gente conseguiu trazer essa caneca que ficou de muito bom gosto para Lindíssima. acompanhar aí nos Muito bom gosto estudos, no dia a mesmo. dia, né. Tem o nosso slogan: "Ciência que inspira, histórias que transformam", como é a sua que vem aqui hoje
para ajudar a transformar as pessoas do outro lado lá. Adorei, obrigada. Nada. Assim que a gente recebe nossos convidados aqui, tá, gente? Com os nossos parceiros, obviamente. A gente não faz nada sozinho. A gente tem aquela célebre frase, né? Não sei se foi o Jordan que disse, né? Que sozinho eu vou mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. A gente precisa disso, né? Bom, retomando o papo aqui com a Fernanda, vocês já souberam que ela começou na físio, foram 10 anos aí de profissão, Isso. e aí vem uma gestação gemelar, e aí depois dessa gestação gemelar, vamos lá. Como En foi esse decorrer, esses desafios? então, eu, muito inocente, achei que em 1 mês eu ia estar voltando a trabalhar. E não. Então foi muito difícil a decisão de ter que parar, mas foi o melhor. Hoje eu falo que foi a melhor decisão da minha vida. Helena e Sofia são educadíssimas, são umas gracinhas, sabe, fofas, foram educadas por mim dentro de casa. E eu acho que toda aquela atenção que eu tive o privilégio de poder dar, que hoje em dia é muito difícil, foi essencial. Mas ainda tinha um vaziozinho, assim, um espaçozinho faltando, porque, né, a gente hoje em dia as mulheres elas se encontram no trabalho, né, na profissão, na independência, e isso é uma coisa também que eu passo muito para elas, de serem independentes, autônomas. Então ali no Instagram começou aquela ideia de vamos fazer receitinhas e também assim como o desafio do Tchê, eu também tinha aquele compromisso com as pessoas do outro lado de emagrecer também, de ver evolução. E desde aquela época também eu era já aluna da Fibra, comecei na Fibra ali na Santo Antônio, pequenininha, lembra? No centro? Equinofit, Isso, é, ali, eu morava ali pertinho e ia ali também. Então foi que fui cada vez mais crescendo, as pessoas foram gostando e chegou um momento e as meninas crescendo também, tá, foi junto. E chegou um momento que eu achei que eu precisava aprender mais sobre os alimentos para conseguir fazer receitas melhores, receitas mais saudáveis, realmente saudáveis, porque essas receitas elas são saudáveis, mas chegam a ser hipercalóricas também. Então saber orientar nesse processo. Aí eu pensando, não, acho que eu vou fazer uma faculdade de nutrição para aprender, só para aprender, não quero trabalhar não, não, porque já é muito gasto. E fui fazendo aos pouquinhos, assim, e Helena e Sofia foram desenvolvendo e acompanhando aquilo ali. E quando eu estava já para formar, e elas falaram: "Ah, mãe, e agora? Onde vai ser seu consultório?" Porque todas as mães das minhas amigas trabalham e minha mãe não trabalha. Eu falei assim: "Ah, filho, não sei, vamos ver, ainda tá confuso, mamãe ainda cuida de vocês". "Não, mãe, a gente já toma banho sozinhas, a gente já faz". "Não precisa, você pode trabalhar". E assim, veio o incentivo da Helena e Sofia, que assim, eu fiquei lisonjeada, muito orgulhosa por E elas me que incentivarem. incentivo, É, né? "Não, não mãe, você pode trabalhar, a gente já dá conta". E isso me deu vontade de realmente trabalhar, de poder ajudar mais, né, que sempre a minha função ali no Instagram e aliás eu tinha parceria com várias marcas de alimento, de suplemento, que eu fazia receita, Power One, Imperador, e comecei com a Cafeine Armai lá no início deles ali, quando Não, eles vendiam apenas FCT com café, você lembra disso? E lembro. óleo de coco, e fui crescendo com eles também. Enfim, aí decidi: "Não, vou trabalhar então", e foi tudo para elas nessa época e para mim também, tá. E aí que eu vou trabalhar, já comecei, já fiz 3 pós-graduações, mas Apelou, apelou. então vou trabalhar, vou fazer as coisas direito então, É, vamos lá. não sabe brincar, não desce pro play, né, mandou bala. Assim que é bom, né, porque aí É, a gente vai se encontrando também. Você acha que você falou que ganhou 24 24 quilos, quilos. e como é que isso mudou sua relação ali com a comida? E Então, a minha relação com a comida a vida inteira sempre foi muito boa, mas eu sempre briguei com a balança, porque
eu tenho históricos familiares de pessoas que são um pouco mais cheinhas, assim, não obesas, mas cheinha. E eu vim do interiorzão, né, onde a gente comia muito doce de banana, muito doce de coco, né, muita fruta, pega no pé, e tá com fome, tem pão na mesa, vai comer pão, aquela história, assim, e bolo de vó. Então a comida ela é muito presente na minha vida até hoje, sabe. Eu acho muito importante, o ato da gente sentar e comer. Eu cheguei aqui hoje e já logo percebi, que a gente tem aqui quando chegou? "Vem É. Fernanda, senta, vamos tomar um café", né, você aceita um pedacinho de bolo, e isso é uma forma carinhosa, né, de a gente se relacionar. Então, não mudou muita coisa, eu acho que foram alterações hormonais, eu não engravidei muito acima da idade, eu tinha 32 anos, engordei 24 quilos, quando elas nasceram eu fui para 17, mas assim, a rotina de uma mãe de gêmeos é puxada, a rotina de uma mãe é puxada, de uma mãe de gêmeos é muito puxada, então, não tem hora para comer, não consegue tomar água o suficiente, não tem disposição para fazer uma atividade física, e o corpo muda, né, os hormônios mudam. Então, isso alterou muita coisa, foi difícil, mas assim, em 30, 45 dias eu já estava na academia de novo, mas o resultado não veio assim. Tá, e toda essa alteração, essa mudança de rotina também alterou o meu comportamento com o alimento, mudou o meu emocional. Eu acho que quando a gente fica mãe também, a gente fica muito corajosa, mas a gente fica muito boba também. A gente chora à toa, a gente preocupa à toa, sabe, tudo se transforma numa coisa e isso mexe muito com o nosso emocional. Então, foi muito difícil, além de já ter engordado, estava difícil perder. Né, então eu achei ali nas receitinhas essa mudança. E muda também, a gente pensa muito, porque meu marido me conheceu, assim, com corpão, violão, casei, bem bonita e de repente muda tudo, né. E já não consigo mais, inclusive, dar atenção para ele. E isso tudo mexe com o nosso emocional e comida, né, a comida Uhum. tá ali como um fator, de afeto mesmo, de aconchego pra gente poder, se apoiar nisso ali. Então eu comecei com atividade física da forma que dava, com o personal para conseguir, com a alimentação controlando, mas foi uma fase, assim, muito difícil onde eu achei no Instagram o apoio de outras pessoas, de outras mulheres, para conseguir me desvencilhar disso. Então, durante um período, assim, não foi fácil, mas depois de uns 2 anos eu consegui perder todo esse excesso que eu tinha. Meu corpo vou dizer que assim, as meninas deviam estar com uns 3 aninhos, 4 aninhos, quando eu estava no meu peso de antes. O peso, o corpo não, tá. O corpo ele muda realmente, Muda, é né. muito difícil a gente voltar ao corpo. O corpo muda e a gente também tem que aprender, né, o quadril ele se abre, né, a gente a gente dá de mamar, então a gente passa a ficar mais cansada, a pele muda, cabelo cai, cabelo cresce. Então, são vários fatores que influenciam na mulher ali, e Sim. comigo também não foi diferente. É isso, você citou a questão do Instagram, né, e você começou compartilhando as receitas saudáveis. Isso, falava: "Olha, hoje eu fiz a receitinha pra mim, ficou tão gostosa", e passava a receita, ensinava. Aí antes o Instagram começava com foto, né, depois passou um videozinho, e eu comecei a me destacar, não sei te explicar como foi, mas começou a crescer, aí começou a entrar marcas, trabalhar com marcas também. E interessante, né, porque você foi para ajudar as pessoas e de certa forma se Ajudar, ajudar ser também ali, ajudada, né, isso. e aí virou um hobby, mas de repente, quando que deixou de ser hobby e passou a ser algo a mais, assim? Então, eu comecei a ganhar dinheiro também. É, que ó, eu ia chegar nesse ponto aí. Que acontecia? Primeiro, como eles me ofereciam produto deles para eu fazer receita, na época eu não sabia nem cobrar. Então eu fazia muita propaganda também de roupa de ginástica, né, de loja, essas coisas, e era aquele a gente trocava, né, "Não, você me manda os produtos, eu faço pra você, não tem problemas". Só que chegou um ponto que aí, conversando com umas amigas que eram mais antenadas, eu disse: "Não, Fernanda, você tem que ter um portfólio, alguma coisa assim que
né, fale o valor que é, como funciona, se vende stories, vende só que aí também isso também coincidia comecei a ganhar realmente, ganhava o produto e também o valor. E só que aí a faculdade começou a apertar também, e e eu também não poderia mais não estava mais podendo, ficar atrelada a algumas marcas específicas. Eu posso te indicar marcas, mas eu não posso indicar uma somente. Olha, eu posso indicar vou dizer, é antiético, sabe. Tem Sim. que saber lidar com isso direitinho, né, principalmente suplemento. Então foi quando eu falei assim: "Ah, também não estou dando conta de ficar consultório, estudando, as meninas", e foi que aí eu larguei essa de fazer as receitas. Hoje eu uso o conhecimento que eu tenho para passar essas receitas para os pacientes que gostam, porque tem muito Legal. tem paciente que gosta de cozinhar, de fazer, mas tem paciente que não gosta. "Olha, você me Hum. dá uma coisa pronta, prática". Me ajuda aí. É, mas tem gente que gosta, né, dessa diferença. E uso também, passo algumas receitas também no Instagram hoje em dia, e hoje ainda aproveito, né, que a ideia de quando eu fiz a faculdade foi justamente isso. Hoje eu passo a receita e falo: "Olha, tem tantas calorias, tem tanto carboidrato, tem tanta proteína, sabe, isso é válido". Legal. Hoje em dia é assim. Vamos entrando na nutrição, a nutrição não é só comida, você mesmo acabou mostrando isso, que também é comportamento, você acabou falando sobre isso aqui também, né. E aí, por que que você acha que as pessoas não comem só por fome? Porque tem a fome e a vontade de comer, né, como é que é isso? Porque a alimentação ela envolve um aspecto muito grande, não só relacionado ao aspecto fisiológico. A gente sai para comer com os amigos, a gente, tem o fator emocional também, Social. social, a comida é conexão, né. Muitas vezes a gente está numa festa de casamento, eu não quero comer, mas eu como para participar. Eu não estou falando que isso é errado de fazer, Uhum. totalmente certo, a gente tem que aprender a lidar com isso, para não, assim, ser exagerado. "Ah, puxa, eu gosto de comer quando eu estou triste", mas você tem que reconhecer esse seu momento. Então, a alimentação ela está influenciada em vários fatores, relacionados também ao seu comportamento, o que vai moldar depois, como fica o seu comportamento. E é isso que a gente tem que visualizar num paciente, como é o comportamento alimentar dele, para fazer um protocolo que seja direcionado a isso, que não vai mudar tanto, mas que você vai mudar, vai puxar para o seu lado um pouquinho sem ele perceber. Porque se você gosta de comer um bolinho de cenoura todo dia de tarde, aquilo afaga seu coração, você vai na nutricionista, a nutricionista vai tirar. Hum. A pessoa fica triste, que graça tem você fazer um protocolo alimentar que já, assim, é difícil a gente manter, né, e ainda ficar triste. Então vamos combinar como vai ser esse bolo, como vai ser o tamanho, o horário, quantas vezes na semana, entendeu? Então, Entendi. assim, a comida ela faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com ela ali, saber lidar com inteligência. Muito legal. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. O que está por trás com a sua experiência hoje, né? Tendo vivenciado um processo de emagrecimento de 24 quilos, né, pós, gestação e eu já sua prática clínica também. Eh, Normalmente existe um padrão para esse descontrole alimentar? Existem vários fatores. Eu poderia citar vários aqui, mas o mais comum que a gente vê é dieta muito restritiva, porque muitas vezes a pessoa ela quer emagrecer e quer emagrecer de imediato, porque eu não quero ficar fazendo aquilo. Então você vai para uma dieta muito restritiva. "Ah, eu vou passar uma semana fazendo jejum de 24 horas e vou", sabe, uma coisa muito radical. Só que aquilo ali para o seu cérebro não funciona. Vai chegar um momento que você não vai dar conta e vai pegar aquele alimento que você restringiu e vai comer demais, porque você vai ver que daqui a um momento na sua frente, você vai ter que tirar de novo. Então é diferente de quando você coloca aquele alimento na quantidade que deve ser calculada no dia, te explica como você pode comer, como você
inclui isso no seu cardápio. Esse é um dos fatores. O fator emocional também. A gente, quando fica triste, a gente volta lá no quando era criança, que a mãe tomou uma injeção, doeu, a mãe: "Não, vem cá, te dou um docinho, uma balinha, um pirulitinho", a gente Uhum. fica ali naquele canto e É encontra aquele é importante. isso. O próprio: "Não, vamos comer o almoço todo que depois você tem uma sobremesa". Não é assim que Recompensa. funciona? Então, a gente acaba levando a comida para esse lado mais emocional também, que não é errado, mas tem que saber lidar, porque a gente não tem só o alimento como uma válvula de escape, Sim. né. Então, assim, é difícil alguém falar assim existe, mas é difícil falar assim: "Puxa, eu tô tão chateado, vou sair para correr", É difícil. não é? Que fala? "Vou tomar uma tacinha de vinho". É. "Ah, não, vou marcar um café com uma amiga, ah, eu vou comer um pote de brigadeiro", não é? E tem aquele também "eu mereço", né, então você faz uma dieta, perdeu 3 quilos, "Ah, vamos lá pra churrascaria agora comemorar". Tem muito, são vários fatores e tudo o emocional tá muito, muito enraizado ali. Mas se você passar pelos fatores, se você tem uma noite mal dormida, se você tem alterações hormonais, como acontece também numa pós-gestação, se você, tá com o cortisol muito elevado, tá muito estressado, isso vai influenciar na sua capacidade de diferenciar ali o que é fome da vontade de comer, né. E assim, não é errado a gente comer uma coisinha porque gosta, é o que eu falei, o alimento ele tá enraizado na gente, eu gosto também da comida, é uma delícia a gente sentar, comemorar, conversar, sentar numa mesa, sabe. Natal, Natal eu falo para todo mundo, meus pacientes: "Olha, Natal você vai sentar na mesa e vai comer, em paz". Porque Natal é um momento que a gente tá com a família, Aí né. senta com a nutricionista lá mesmo e fala: "Ah, isso aqui não pode comer não, né". Não sei o quê. Ah, não, eu não sou dessas, eu não sou dessas, eu fico bem quietinha, conversando, brincando, deixando eles olharem ali o que que eu tô pegando, né, dando preferência pra proteína, comendo uma saladinha, qual o problema de comer uma salada no Natal? Tem tantas saladas gostosas. Então, assim, é tudo um contexto de equilíbrio mesmo, saber equilibrar, sabe. Gente, comer é bom sim, É, quem muito, não é pouco é não. muito bom, mas não é a única coisa boa que a gente tem na vida, não é? É verdade. Então é isso, é saber lidar e enxergar isso no ser humano que está na sua frente ali sentado, não é só simplesmente o paciente, mas o ser humano que está ali, que precisa emagrecer, que está com problemas de saúde, isso é importantíssimo, É muito legal. essencial, né. Na sua rotina de consultório, você vai olhar lá a emoção do paciente, rotina, contexto, tudo isso. Uhum. Teve alguma história aí que te marcou, assim? Relacionado ao emocional? É. Então, eu sou cercada desde muito cedo por mulheres incríveis. Sempre tem muitas mulheres que me põem para cima, que me fazem aprender mais. Então, foi isso desde a infância, foi durante minha gestação, as minhas próprias filhas me incentivam. E ali no consultório também tem mulheres incríveis, assim, que eu vejo que também passaram por gestação, que estão recomeçando e que querem aprender. Mas o que me chama mais atenção ali no emocional, porque assim, eu tô nesse lado, esportivo, mas assim, eu não pego muito atleta, eu pego mais praticantes de atividade física Uhum. que querem melhorar a Você performance, querem chama de aprender. atletas da vida real. É, exatamente. Então, só que esses praticantes de atividade física, eles chegam, com a pressão alta, eles chegam com diabetes também, eles chegam mulheres com SOP, né, síndrome ovário policístico, com endometriose. Então, assim, não é simplesmente fazer exercício, você tem que saber a parte clínica também que já Uhum. chegam com esses problemas. Então, buscam melhorar esse lado, para melhorar a alimentação, o metabolismo responder e também ter um melhor resultado. E assim, eu tenho, algumas pacientes, assim, eu digo até que bastante, viu, que têm câncer ou que tiveram câncer. Então, isso é o que mexe mais comigo, porque todos os pacientes que chegam ali mesmo procurando estética, eu sempre busco orientar, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil, é voltar com alimentação saudável e atividade física para saúde. Saúde. A estética é um brinde que a gente É, ganha. eu falo sempre A gen isso. isso, a gente tem que
puxar isso para o nosso lado aqui também, que aqui o Brasil é muito estética, Muito. muito corpo, sabe? E isso faz a pessoa começar e depois parar. É. E não, quando a gente olha para a saúde, isso é contínuo na nossa vida. Então, elas chegam querendo mudar a alimentação, porque, de uma certa forma, elas acreditam que a própria alimentação irregular também levou esse processo de desenvolvimento neoplásico, sabe? E também tem o processo de não estarem se alimentando mal por causa da tristeza. E aí emagrece demais ou come demais, sabe? Tem episódios compulsivos. Então, isso é o que mais me chama atenção ali. E não tem como não aprender com elas, sabe? Paciente que desmarca porque tem uma quimioterapia e na outra semana tá lá e vamos mudar o protocolo, vamos recomeçar, vamos fazer, e estão ali tentando. E também tem as pacientes que venceram o câncer e elas vão saber que eu tô falando delas aqui. E chegam lá, olha, agora a minha vida mudou, e voltam realmente, assim, foi um up que deu na vida, foi: "Olha, tive uma nova chance e agora essa nova chance vai ser regrada a uma alimentação saudável, atividade física", e chegam lá muito mais dispostas do que eu, fazendo atividade física mais dias do que eu, com uma alimentação, assim, super certinha, biopedância linda, sem nenhum fator subclínico ali de inflamação. E tão lindas, então assim, essas mulheres elas mexem comigo, sabe, e me incentivam assim, a crescer, a ser cada vez melhor. Muito legal. É aquilo, né, a gente tá lá para ajudar, mas a gente acaba sendo A ajudado. gente aprende, é cada história que chega e Imagino. assim, e a gente vai conversando, vai aprofundando ali, tem aquele paciente que conversa mais, tem aquele que conversa menos, mas a gente vai mexendo ali, vai descobrindo cada coisa e não tem como não pensar no que eu sou, no que eu faço e no que eu posso aprender com essa paciente, é incrível. Então assim, o meu lado, assim, é de muito cuidado, eu gosto de cuidar, eu gosto de ser mãezona, assim, o maior sonho da minha vida sempre foi ser mãe, mas também eu sempre gostei muito de trabalhar, ser independente, de conseguir juntar as 2 coisas, porque ali no consultório eu consigo cuidar, eu consigo ter o afeto com o paciente, mesmo me mantendo distante profissionalmente, sabe. O acolhimento nesse processo de emagrecimento é muito Muito importante, importante. Não, sem muito. dúvida. Porque antes é o ser humano, né, depois que vem tudo. Exatamente, essa visão ter a delicadeza de ter essa visão, né, de que é um ser humano que está ali, que antes dele querer emagrecer, ele tem uma história por Uhum. trás, ele tem sentimentos por trás, tem coisas que não vão me contar, que estão envolvidas em querer nesse processo de emagrecimento, e por isso que eu te falei no início, olha, tem, o corpo que a gente não enxerga, o cansaço, a indisposição, toda aquela o desafio, né, de ser mãe, de ter 2 filhos para cuidar, como vai ser. Também o processo ali de que: "Olha, meu marido, eu não tenho mais o corpo que eu casei, como vai ser?". A insegurança Sim. instaura. Eu que sou uma mulher super vaidosa, eu fiquei insegura também. Então isso mexe bastante com a gente. É exatamente sobre todos esses papéis aí, mãe, rotina pesadas, mãe, esposa, Pesada não, profissional intensa, intensa, acho que é a melhor intensa. palavra de fato. Mas mãe, esposa, profissional, treino, como é que você encontra equilíbrio e não se deixa também cair numa cobrança extrema, Ai, né? quem disse que eu não caio? Nunca Quem disse? Então conta pra gente como você lidar com isso. Então, tem um outro fator também, né, esse ano eu faço 47 anos, então eu já estou naquele período ali de entrar na pré-menopausa, né, ou já estou na pré-menopausa, não sei, que é um outro fator de desafio também para a mulher, né, mas assim, eu tenho todo esse tempo eu tenho levado de boa mesmo, assim, eu busco me alimentar melhor, assim, desde sempre. Por dentro, que a gente vai ver por fora como vai ser. Então,
Não tem nenhuma insegurança, é claro, assim, não tem como comparar uma mulher de 47 anos com uma menina de 20 e poucos anos, o metabolismo, que eu sempre falo para elas também. "Ah, mas eu sigo fulana, fulana emagrece rapidinho", falo assim: "Não, mas fulana tem 20 e poucos anos, fulana não tem filho, fulana não tem a rotina que você tem". Então é comparar com você mesma 3 meses atrás. Não dá pra gente ficar se comparando com outras pessoas. Então eu acho que, o que eu levo na minha vida justamente é isso, né, não comparar, não procurar comparar, mas procurar me inspirar em outras pessoas, é diferente de comparar, tá. Mas é claro, assim, eu não tenho meus momentos de ficar muito chateada, eu levo assim, eu sempre quis ter o corpo slim, mas o meu corpo é quadril, coxa, eu nunca vou ter um corpo slim. Mas o querer ter um corpo slim me faz ir pra academia todo dia, Uhum. sabe, assim, me incentiva, assim, é um mindset positivo, diferente. Sim, É sim. assim, é o que eu falo com elas, é isso mesmo, não se comparar, mas se inspirar, isso é importante. Legal. Olha, que já dá até um corte aí, não se comparar, mas se inspirar. É, É uma forma de ressignificar, né, para que você transforme essa autocobrança em motivação para ir e fazer o que tem que ser feito, efetivamente, né. exatamente. Vamos falar sobre alguma assim, o papo tá muito legal e tal, mas a gente tem que entrar numa polêmica, né, senão a coisa não anda. Vamos falar sobre as canetas emagrecedoras, e aí vamos resultado versus consciência. Tá, olha, eu como nutricionista, eu sou a favor da caneta, eu não sou contra a caneta, mas eu sou a favor da caneta usada com inteligência, né. Porque assim, ela veio, a caneta tá aí, ela tá para ajudar. Tem pacientes obesos que realmente precisa, e quem lida com paciente obeso, paciente que está acima do peso, sabe que eles não conseguem, não porque não querem, não por falta de disciplina, não por falta de vergonha na cara, ai fico super triste quando eu ouço isso. Uhum. Mas porque gente, o metabolismo é totalmente diferente. Tá? E não funciona dessa forma de: "Ah, eu vou ter disciplina, eu vou seguir", não, eles são, falando assim grosseiramente, programados para engordar. Então a caneta é uma solução que veio, mas eu não aceito quando jogam a caneta, sem explicar para o paciente que ele tem que aprender novos hábitos. Então eu acho que a caneta ela vai ser como se fosse ali uma bengala inicialmente para ajudar esses pacientes a aprender novos hábitos, que é difícil quando você tem, por exemplo, a obesidade. Quando você tem maus hábitos alimentares ao longo da vida. Então eu não sou contra, eu sou a favor, mas existem critérios. Tá. Eu trato pacientes lá que usam a caneta, no início ficam meio com medo, assim, de me contar, e na hora que vê que eu aceito, e oriento direitinho. Então, assim, a alimentação ela tem que estar bem calculada para esse tipo de paciente, porque ele não tem fome, mas precisa comer, Aham. precisa se hidratar. A proteína tem que estar distribuída certinho, não é comer proteína o dia inteiro, gente. "Ah, eu vou comer só proteína", não adianta comer só proteína, não é assim. Tem que ser contabilizada direitinho no que você precisa. A atividade física é essencial, né, ter ganho de massa muscular, porque que acontece? Esses pacientes que usam a caneta e não faz uma alimentação correta, não praticam atividade física, acaba que vai perdendo peso, perde massa muscular e também baixa a taxa metabólica basal. Baixando a taxa metabólica basal, Reganho de peso. aumenta a fome. Então vai tirar a caneta, vai vir uma fome ainda muito maior. E não é isso que deveria ser o objetivo da caneta. O objetivo não é simplesmente emagrecer, mas fazer com que esse paciente aprenda a ter novos hábitos alimentares, para manter aquele peso ali, já que a função da caneta é ter saúde, não é essa a É ideia? isso aí. Então é assim que eu sou a favor, tá, nesse sentido. Agora, mas eu já vi, né, pacientes querendo usar a caneta para perder 1 quilo. Não, né? Sim, também não. Então, Acho que o problema não é, escutando só a fala, não é a ferramenta, é como as pessoas decidem como utilizá-la, estão utilizando? né. É o como que é o problema, não a ferramenta Mas em aí, si. Rogério, o que que acontece? A caneta, ela simplesmente não está ajudando o paciente a emagrecer, ela está ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro em cima É, disso. Então, quando o foco principal for ali a saúde mesmo,
sabe. Ele precisa de saúde, olha, você tem que fazer uma dieta também, você tem que fazer atividade, isso tem que fazer parte da sua vida. Olha, a obesidade ela funciona dessa forma, olha, quando você tem um reganho de peso, que você está acima do peso, a tendência é voltar. Tem que alertar o paciente Sim. disso também, que muitas vezes ele acha que vai: "Ah, vou aplicar a caneta, acabou, resolveu minha vida". E não é assim, então as pessoas mais jogam ali a caneta e é isso aqui, se possível alguns hormônios, algumas coisas, gente, não sou contra, sou totalmente a favor de se cuidar, mas tem que saber orientar direitinho, né. E aí que tá, acho que o maior erro, muitas vezes, a caneta vai resolver, e aí não procura nutri, não procura um educador físico, não procura o próprio médico, toma essa decisão de cabeça, Aham, tá acontecendo muito, tá acontecendo né, e muito. aí, lógico que a gente vai ter, né, tudo isso que você falou, aquela do metabolismo basal, reganho de peso depois acima, inclusive, do que a pessoa estava É, antes, né, não usou aquilo ali como o tempo que você disse para criar um novo hábito, né, como uma janela de oportunidade. Então, acaba que as decisões de como utilizar são o problema em si, né. pois é. Não, e hoje em dia você vê alguns restaurantes oferecendo comida para quem usa a O caneta, McDonald's, acho que foi o McDonald's né, que fez agora McDonald's fez um combo, tem alguns restaurantes também, e tem dá-lhe proteína. não, tudo agora é proteína, não sabe, é desinformação também que tem Sim, muito. demais. Então, é saber, e outra coisa também que é importante a gente falar aqui, já que a gente fala do esportivo também, a nutrição com o esportivo, a caneta ela muitas vezes, ela baixa performance, Sim, baixa performance. Então, uma alimentação certinha, né, o treino bem calculado, vai fazer esse paciente vencer. é isso É aí. tudo um conjunto, né, É multifatorial, né, não dá você vai multifatorial. mexer na alavancas, mas aí você tem que mexer todas elas para que você consiga Exatamente, mas atingir. assim, a caneta É uma é realidade. uma realidade, veio para ajudar, tá aí, mas tem que ter consciência. Então, assim, hoje em dia, assim, os nutricionistas, educadores físicos estão falando muito dessa consciência que tem que ter para novos hábitos alimentares. Mas a gente espera também que os médicos olhem para isso com carinho, já que eles têm a voz, assim, de Sim, autoridade, que também eles saibam orientar de uma forma mais, né, mais holístico. holística, exatamente. Vamos dizer que a pessoa fez tudo certo. Tá. Pelo que você vem observando, existe o resultado sustentável depois de cessar o uso da caneta? Se mudar os hábitos alimentares, sim. Então ela tem que Não só hábitos aproveitar a janela. alimentares, assim, mudar os seus hábitos, né, porque a caneta vai tirar, a sua fome vai voltar, dependendo de como está a taxa metabólica basal, vai voltar maior, e como você vai lidar com isso? As emoções estão aí, as alterações hormonais vão vir também, porque a caneta também mexe com alterações hormonais. Como que ficou o hábito? Então, se você não usou aquele período ali que você investiu na caneta, porque é caro, se você não usou aquilo ali Bem claro. para ter novos hábitos de vida, não vai dar certo. Isso é até interessante. Para quem usa caneta, você acha que, o treinamento resistido, o que a gente chama de musculação, é essencial? Essencial, essencial. Porque a gente está falando aí de um processo de emagrecimento, onde o paciente vai comer pouco e não vai ter um aporte para ter energia para treinar. Vamos assim, e a gente precisa de quê? A proteína é a nossa matéria-prima, né. A atividade física é ali, ó, a máquina que vai fazer essa matéria-prima funcionar. E a nutrição é o quê? São, né, a energia, a caloria que vai fazer isso tudo funcionar. É um trio que tem que estar junto. E se você perde massa muscular, que é o que mais acontece nesses casos, né, por isso que alguém tem, assim, quem tá lá fazendo a nutrição direitinho, tá, também fala assim: "Poxa, mas eu tô emagrecendo um pouquinho", mas é porque tá ali trocando, né, vamos dizer assim, tá ganhando massa muscular também, perdendo peso devagarzinho do Sim, que deveria, não tá perdendo água de forma exagerada, perdendo músculo de forma exagerada. Então se você não faz ali a atividade física e principalmente com uma orientação boa, porque é isso que eu te falando, baixando a taxa, alguns picos de glicose também acontece, de glicemia, você acaba ficando sem energia. Se você não tem a suplementação para poder te dar um apoio ali, fica difícil.
Pois é, eu tenho visto muitas pessoas que tomam a caneta e fazem só aeróbio, Só só que é cardio, cardio. só cardio. Aí você vê, obviamente, o emagrecimento rápido, mas você vê também aquela aparência de Não é envelhecimento. emagrecimento bonito, É, né. exatamente. E aí depois, o que você falou, aí isso ajuda ainda mais a cair o metabolismo basal, e Exatamente. aí as pessoas depois vêm com a fome monstra que não consegue controlar, e aí o Que reganho de já não peso. controlava antes. É, isso aí. Não, tem que pensar direitinho. Não, eu vou investir na caneta? Vou investir na caneta, que eu estou acima do peso, mas praticar atividade física, vou achar uma atividade física que eu goste. Eu, assim, a musculação, hoje em dia já. Lembro quando a gente brigava muito para falar que a musculação era muito importante, né? Hoje em dia está super É, reconhecido, né? A gente entra exatamente. na academia, você já vê senhores de 70 anos, 80 anos fazendo E a minha musculação. maior É, felicidade é essa. exatamente. Então, Quando eu vejo os pais trazendo as crianças, que é aham, é exatamente esse futuro, e a gente vê aí o quanto o sedentarismo avançou nas idades ali pré-adolescente, adolescente, muita gente sedentária, né? E o crescimento do diabetes, crescimento da hipertensão arterial cada vez mais precoce também. E quando você olha o pai vindo, que é o maior exemplo da criança, e trazendo, e a criança olha para o pai fazendo, eu falo: "Ó, esse aí garantiu um hábito saudável para o resto da vida". E ao mesmo tempo, quando você olha para o idoso, que hoje está até assim, tem até uma sigla em inglês que eles estão utilizando, porque agora idoso é só a partir de 85 anos, né? Que a galera tá justamente se cuidando tanto que quando você olha, eu, por exemplo, aqui na academia mesmo, eu olho pessoas de 60, às vezes 65, 70 anos, que parece que tem 44, 50 anos. tem É bastante, né? surreal, né? Aí eu pego aquele livro do Peter Attia, do Outlive, que ele fala justamente sobre a medicina da terceira geração, que é a preventiva, né? E aí ele fala de você estar metabolicamente 15 a 20 anos mais jovem. Eu falo: "Pô, isso aí não é caô não, né, isso aí tá acontecendo na minha cara aqui, a gente tá vendo realmente isso". Então, quando a gente olha para isso e vê essa mudança, isso nos dá a esperança de que a coisa vai mudar e talvez num futuro não muito distante a gente não vai ter níveis de obesidade tão altos quanto a É, gente mas tem o hoje. trabalho que nós nutricionistas, educadores físicos fazem nesse processo de orientação é incrível, porque eu acho que a gente que ganha muito aqui quando a gente tá brigando ali falando: "Tem que fazer atividade física, tem que se alimentar melhor", a gente é o que mais briga nesse assunto, já percebeu É isso? assim. Não é? Né, A gente porque fica meio que até chata, né, nesse sentido. mas é porque a gente oferece isso pra saúde, atividade física e alimentação saudável, a gente não oferece remédio, É isso né, aí. a gente não tem a opção de oferecer o remédio. Então, assim, o remédio chegou, a caneta chegou, a gente está nesse processo de adaptar, de entender que é importante, mas a base ainda continua sendo atividade física e alimentação É. saudável, né. Ah, Por isso que eu te falei, é uma bengala, ela é, serve ali para te dar um apoio, para você conseguir entrar nesse processo que como eu falei várias vezes para você que de comportamento alimentar, para algumas pessoas é muito mais difícil do que para mim e para você que gosta, tem prazer em se alimentar bem e fazer atividade física. Tem gente que não consegue, sim. mas aquilo ali é uma bengalinha para poder ajudar ela a ir, mas tem que ir, senão não vai valer a pena. Senão não vai chegar lá, né. Bom, falando de reeducação alimentar, que é um termo muito utilizado hoje, muitas Uhum. vezes aceito até melhor do que dieta, porque a palavra dieta dá Uhum. um susto na galera, assim, né. O que que é mais importante no começo, assim? É a consistência ou é a perfeição? Perfeição nunca, né, Não nunca, dá, não rola. nunca. Até se perguntar para mim também, a consistência, você ter a preocupação de 90%, 80% ser saudável, ser tranquilo, ser paz, isso eu não estou falando só de alimento também não, de um sono tranquilo, né, de não brigar por bobagens, né, de levar a vida com mais leveza, de procurar, né, até meditar para estar em paz, alguma coisa que sair da comida como um fator de apoio emocional, isso é muito importante. Eu sou nutricionista, mas se você quem me acompanha vê que eu gosto de uma tacinha de vinho no final de semana, que eu gosto de sentar com as minhas amigas, Equilíbrio, né. isso é saudável também, Sim. né, isso me deixa de pé, não é ficar pensando 24 horas em comer proteína.
né? Opa, não, vamos viver também, mas viver com consciência e equilíbrio, tá? Perfeição, besteira, tá? Perfeição é besteira, é consistência, constância, aprendizado, procurar aprender do que tá gostando, que hoje em dia também as pessoas seguem um aqui, outro ali, cada um defende uma coisa na internet, fica todo mundo maluco, né? Exatamente. Tem gente comendo carne vermelha demais, sal demais e, né, tira o glúten sem precisar, né, a lactose, não é assim, calma, vamos ver ali, passei, ver você, quem sou eu, o que que eu preciso, como vai ser comigo. Cada um tem sua história, seu trajeto, e é assim que funciona, é assim que chega. É, e a busca do equilíbrio, né, assim, toda vez que, agora só carne, né, que a dieta que você vai comer só carne, só proteína, vai fazer sentido. Da mesma forma, o outro extremo também pode não fazer sentido, pelo menos para a maioria das Por isso que você pessoas. está falando da reeducação alimentar, é É, você reaprender o que é alimentação, é não é isso aquela aí. coisa todo dia a mesma coisa, igual assim, eu nunca passo assim, você vai comer tantas folhas disso, tanta não, olha, vai ser um mix de folhas, vamos pegar o que você tem aqui no sua geladeira e O vamos que que você está escolher. acostumado, às vezes, a Isso, comer. o início é assim, vamos experimentar uma coisa diferente, "Ai, não gosto de rabanete", "Você já comeu rabanete?", "Não, mas eu acho que não é bom", "Ah, não, vamos só experimentar, ver se é bom. Não gostou, não come, a gente põe outra coisa, É, né, não é ter que comer o que não quer, o que não gosta, não é assim, é tudo questão de escolhas importantes, satisfatórias. muito legal. Bom, gente, o bate-papo foi, a gente já estamos andando aqui, Já? caminhando para o final. Acho que deu para ter uma ideia nesse overview que a gente fez aqui, da importância de a gente tentar manter o equilíbrio, né, Equilíbrio, exatamente. e da questão da caneta, que é algo polêmico, que muitas vezes o pessoal comenta e pede para trazer, isso para o debate. Ficou claro que ela te gera é uma muleta que te É gera uma uma é. janela de oportunidade, para que você modifique hábitos que te levaram àquela situação que você E se que encontra. você possa viver sem ela depois, né. Exatamente, você tem que já calcular a entrada e a saída dela. E não precisa ser sozinho, e não deve ser sozinho. Você deve e precisa procurar a nutri, procurar o seu médico, né, de forma alguma se automedicar, né, para que você consiga utilizar essa janela com qualidade, para que você nessa janela, quem sabe, você consiga emagrecer, mudar os hábitos, reeducar a alimentação e, se você não faz exercício, conseguir fazer exercício, dar preferência à musculação E entender que a atividade física também é um remedinho ali que você tem que tomar todo todo dia, né. dia. Todo Exatamente. dia. E é tão bom, É. gente. A gente tem uma frase aqui que é: "Eu nunca me arrependi de ter vindo", De ter né. ido, né. A gente pode acordar sem vontade, mas vai lá, amarra, vai quando vê, encontra os amigos e É, ri, brinca, sai lá outro, né. é. Eu falo que às vezes o melhor momento não é nem o treino, é o cafezinho ali que você aí É, isso chega um, mesmo. chega outro, a O resenha. cafezinho, olha que eu falei aí, ó, da alimentação, da É, comida, é é isso. conexão. E é para tirar isso da vida? Não é para tirar da Não, vida, é saber lidar com isso, né. é isso aí. Fernanda, eu acho que é isso. Acho que foi muito além de dieta que a gente discutiu aqui. Nós falamos de comportamento, emoção, vida, né, educação. Né? Queria te agradecer Eu pelo. adorei. Pode chamar mais vezes. Vamos, agora a gente está querendo criar alguns quadros, pílulas de conhecimento. Acho que isso Isso, vai é ajudar, legal. né? Vamos ajudar Ah, eu muito. adoro falar de nutrição. A gente senta aqui e começa a falar. Não É, para. não, é aquilo que quando a gente fala do que a gente gosta, aí É, né. vai que vai. Eu adorei, eu amei. A gente gostou muito também. Acho que você aí vai gostar muito. E se gostar, mete o dedo no like, compartilha, manda para um amigo. Lembrando que a gente está no Spotify também, se você estiver no seu carro, Eu já sigo. né? Agora com esse trânsito que a gente está aqui em Juiz de Fora, né? Por conta das vias que estão fechadas, infelizmente, É. dá tempo de dar um play lá no Spotify. Não, o Spotify é ótimo quando você tá na esteira, quando tá fazendo Isso, cardio também, põe ali, já vai aprendendo outras coisas, né, é maravilhoso. exatamente. E se te tocou de alguma forma, te ajudou, mesmo que seja para você melhorar 1%, a gente já está mega feliz. E se você achar que, além de te impactar, pode impactar
um amigo, um familiar, alguém que está precisando, compartilha, manda lá para ele, né, para seguir os nossos convidados, para seguir o Papo de Fibra. E aí a gente vai continuar trazendo aqui as pessoas para falar do que elas amam fazer, porque é nítido que ela ama né, fazer o que ela faz, e para passar verdade e conhecimento com curadoria para vocês, porque hoje tem muita informação, mas informação de qualidade são poucos que trazem. A gente se vê no próximo podcast Papo de Fibra. Acompanha nossas redes sociais, vai lá no Instagram, segue a gente, indica a gente para que a gente cresça junto e que a gente traga mais conteúdo para vocês. Até a próxima!